Ok, vamos para 4, meu filho. Mais uma de hardware, mais uma de escrivão, tá? Um estudante de informática está montando o seu próprio computador e ele precisa garantir que todos os componentes essenciais estejam presentes para o funcionamento básico do sistema. Qual dos seguintes componentes não é indispensável para que o computador funcione? Olha só, o VNP tirou da minha aula também, tá? Porque quando eu começo a minha aula de hardware, eu boto ali um mapa mental que eu tenho da placa-mãe, ali dos componentes, eu falo quais são os componentes que são obrigatórios no computador e quais que não são. Então vamos lá, aqui eu acabei de citar, a placa-mãe, galera, ela é um componente obrigatório, tanto que chama placa-mãe. Imagina você sem a sua mãe, a gente não teríamos nem nascido. Então é a mesma ideia, a placa-mãe é que abarca todo mundo. Todos os componentes do computador estão fisicamente conectados à placa-mãe. Não temos exceção, tá? Então ela é um componente obrigatório. Unidade de processamento central, ou seja, a CPU. Eu não acabei de falar que a CPU é o cérebro do computador? Então, gente, imagina o nosso corpo ser um cérebro. Não funciona. A gente vegetaria, né? Não estaríamos, nem vivos estaríamos. É a mesma ideia. Nós precisamos de um cérebro. O que eu acabei de explicar na questão anterior? Memória RAM é tida como memória o quê? Principal, meu filho. Se ela é a memória principal, ela é obrigatória. Um computador não funciona sem uma memória RAM. Não tem como eu fazer uma máquina funcionar se não tiver a memória RAM. Placa de vídeo dedicada. Olha só o que é isso que ele está explicando. Vamos lá. Quando a gente fala da placa-mãe, nós temos a placa-mãe chamada de onboard e temos a placa-mãe chamada de off-board. A placa-mãe onboard, aluno, é uma placa-mãe que já vem com alguns componentes nela integrados de fábrica. Quais são esses componentes? Nós temos a placa de vídeo integrada nela, nós temos a placa de rede e nós temos a placa de som. Essas placas já vêm nela, tá? Ela já até gera um custo-benefício melhor, né? Quando você vai comprar um computador, se a placa-mãe for onboard, você provavelmente vai pagar um preço melhor. É como se você fosse a uma lanchonete, um McDonald's, e pedisse um combo. Sai mais barato, não sai eu comprar um combo do que eu ter que comprar, separadamente cada item. É mais ou menos essa ideia aí, tá? Agora, o que é a placa off-board? Aí é uma placa-mãe que não vem com nenhum equipamento embutido nela. Ela vem seca, você compra só essa placa. Então todas essas placas aqui têm que ser compradas de maneira separada, tá? E aí que entra você comprar separadamente uma placa de vídeo, que é chamada placa de vídeo aceleradora, que a gente chama de placa dedicada. Por que é placa dedicada, professor? Porque na placa onboard, vamos escrever aqui, ela aqui não é dedicada, tá? Ela é integrada, que a gente fala que ela é uma placa compartilhada. O que ela compartilha? Ela compartilha processamento gráfico da CPU e ela compartilha memória da sua memória RAM. Olha só. Então, se você tem, por exemplo, 8 GB de memória RAM no seu computador, você não está usando os 8 GB para a memória RAM. Você está usando alguma coisa para a placa de vídeo, porque a placa de vídeo já tem que ter processamento para renderizar, um processamento gráfico, e ela tem que ter uma memória para fazer a renderização das imagens. Sem essa memória não funciona. Então essa placa onboard, ela pega emprestado do processador e pega da memória RAM. Agora, quando você tem uma placa off-board, você tem que comprar uma placa dedicada. Quando você compra uma placa dedicada, ela vem com um processador gráfico chamado GPU, tá? E ela vem com a memória RAM própria, que é uma DDR. Custa fortuna uma placa de vídeo. Uma placa de vídeo boa aí, meu filho, ela pode custar aí
4 a 5 mil reais ou mais uma simples placa de vídeo. Por quê? Porque ela vem com um processador próprio e vem com a memória RAM própria. E ela não é obrigatória. Tá vendo lá? Como ele fala dedicada, ela é dispensável. Por que ela é dispensável? Porque eu posso ter uma placa on-board que vem com a placa compartilhada. O que deixa ela ser dispensada está aqui, ó, dedicado. É a palavra dedicada que elimina a questão. Se ele coloca placa de vídeo embutida, compartilhada, algo nesse sentido, aí sim. Porque sem placa de vídeo, pessoal, um computador não funciona. É aqui que está a malandragem da questão, tá? Sem placa de vídeo, uma máquina não funciona. Mas uma placa dedicada, eu não sou obrigado a ter. Eu posso ter, né, um outro tipo de placa, ok? E letra E, fonte de alimentação. Lógico, eu preciso de uma fonte de alimentação. Como é que eu vou ligar o meu computador à tomada se eu não ter uma fonte de alimentação? Então a fonte de alimentação é obrigatório, né? Nenhum computador vai funcionar sem essa fonte, ok? Que é ela que vai distribuir energia elétrica para a placa-mãe distribuir para os componentes. Perfeito? Boa questão, né? Questão bem interessante aí, essa questão de hardware, tá?